Olá, povo abençoado. Estamos iniciando esse canal com este vídeo e com esse tema, né? Nossos vídeos serão praticamente 10 minutos ou mais um pouquinho, mas o tema é este: avivamento e despertamento, né? Eu quero enfatizar principalmente o despertamento pessoal, tá? É aquilo que de fato tenho experimentado todos os dias, né? É algo constante. Eu quero compartilhar com vocês e o intuito então desse canal é levar pessoas ao crescimento espiritual através da palavra, através da oração. E o tema de hoje é justamente, parece um pouco polêmico, mas nós estaremos aqui entendendo, né? O louvor levará muitos cristãos ao inferno, ok? Como assim? Então vamos lá. Certa vez, Saul, né, ele estava atormentado e o espírito maligno trazia aquela opressão sobre a vida dele e ele não sabia o que fazer, ficava agitado e alguém deu um conselho a ele: olha, tem alguém ali que adora ao Senhor, um menino, Davi, né, aquele jovem. Então Saul o convocou e acontecia que quando Davi tocava a sua harpa em adoração ao Senhor, né, o rei Saul, então ele sentia-se bem, sentia-se aliviado daquele tormento, né, emocional que era causado por um espírito maligno, tá? Não quero entrar aqui no mérito apenas nesse mérito se era possessão, se era opressão, mas era algo que vinha da parte do mal. O mal se instalava, é claro, a gente não vai entrar no contexto de Saul, tá? Mas por que isso acontecia? Mas eu quero trazer isso. Davi tocava a harpa e Saul sentia-se aliviado, o espírito maligno saía, porque não gostava daquela adoração contagiante que trazia a glória do Senhor àquele lugar. Então o espírito saía. O que acontecia com Saul? Saul sentia-se bem, sentia-se confortado, a sua alma era tocada, até um outro momento em que aquele espírito voltava para o atormentar. Não sei quanto tempo durou esse ciclo. É claro que eu creio que talvez até o último dia da vida de Saul, né? Até o último dia. Hoje nós temos coisas parecidas, né? No meio evangélico, eu digo no modo global. Quando pessoas, por exemplo, até pessoas que não são cristãs, ouvem um louvor, uma adoração, né? Elas se sentem bem. Hoje nós estamos vivendo uma época de tormentos emocionais e psíquicos, né? Estamos sendo talvez a geração de maior problemas emocionais, psiquiátricos e por aí vai. E essas pessoas, muitas vezes em mercado, já ouvi mercado tocando músicas, né? Evangélicas, e as pessoas vão lá e começam a ter aquele momento de tranquilidade e paz, mas saem dali, né? Parece que nada mudou em suas vidas. E pior, quando isto acontece no meio da igreja. Irmãos, o louvor, ele traz benefícios, né? Como eu falei, a própria psicologia, a psicanálise, eles usam uma técnica chamada musicoterapia. Aquela música, aquele fundo musical traz um alívio. A pessoa senta, talvez num divã, numa cadeira, num ambiente silencioso, então é colocada aquela música de fundo e a pessoa faz técnicas de respiração, muitas vezes, e sai dali aliviado para lá fora voltar novamente ao tormento. Dentro da igreja, então,
nós criamos um sistema que se resume hoje o cristianismo em muitas igrejas. Isso é preocupante. Se resume assim: começa o culto, música, 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 adoração, música, música, e depois uma palavra, uma pregação. Muitas vezes essa pregação não é uma pregação de confronto, não é uma pregação sobre Jesus, muitas vezes é apenas para, podemos dizer assim, exaltar o homem, uma palavra humanista, não para quebrantá-lo, não para confrontá-lo, ou não para edificá-lo em Jesus, né? Onde hoje os coaches entraram nas igrejas e nos púlpitos. Não, eu creio que não há nada de errado com os coaches, não, mas o lugar deles não, de fato, não é no púlpito. O púlpito é lugar para transmissão da palavra de Deus, ok? Então nessa cultura que criamos na igreja, de que pessoas entram, cantam, choram, se emocionam, porque a música e o louvor traz essa emoção, depois ouvem uma palavra, entre aspas, e vão viver seus dias, mais uma semana, sem testemunho, sem vida transformada, sem intimidade, sem comunhão com a presença de Deus. Nós criamos esse sistema e parece que ele se resume hoje no que é o Evangelho, como eu disse. Sem vidas transformadas, sem milagres, sem transformações de vidas, sem novo nascimento. Nós criamos isso. Eu me lembro de uma palavra que Deus traz ao profeta Isaías e também traz ao profeta Ezequiel, bastante semelhante, que diz: olha, quem impediu vocês que entrassem no meu templo, que trouxessem esses sacrifícios, que fizessem tudo isso que vocês fazem no templo? Eu não pedi nada disso. E eu imagino hoje que os nossos cultos é isso. A gente está ali cultuando e fazendo cultos para o homem se sentir bem. É fumaça, porque a fumaça da Shekinah já não está mais nos templos. É luzes piscando porque a luz divina já não está mais presente. Pode ser que esteja em alguns lugares, sim, eu torço para que esteja. Mas a gente está num sistema de substituição para agradar homens e não para transformá-los. Então, chamamos isso de culto e falamos: Deus está aqui. Nós preparamos tudo isso para você, mas, na verdade, a gente não percebe a manifestação, uma transformação consistente. Né? Um avivalista, ele trouxe uma frase, ele até escreveu um livro muito interessante, né? Porque tarda o pleno avivamento. E ele, nesse livro, ele trata muitas coisas sobre esse assunto, né? E uma coisa interessante que eu percebi é que se hoje o Espírito Santo se retirasse da igreja, a igreja não ia sentir falta nenhuma. Nenhuma. Porque as emoções, a gente está atrás de dopamina, serotonina, de coisas que trazem aquele alívio imediato, rápido. A gente se tornou a geração do agora, do fast food, da comida instantânea, né? Nós não temos mais tempo para parar e refletir, silenciar nossa alma. Então a gente está atrás aí, os cultos então é feito para isso, para produzir dopamina, serotonina, benefícios assim. Eu digo que essas coisas em si são ótimas, mas não podem substituir a santa e gloriosa presença do Espírito Santo. Então, eu creio que está na hora da gente refletir sobre isso. Será que o Espírito Santo não atua mais porque achamos que não é necessário?
Quanto tempo você já não se quebranta, não chora verdadeiramente, não por uma emoção, mas por uma presença suave e doce que vem dos céus e queima teu coração? Quanto tempo você não sente a alegria que dura, que não é feita de momentos, que você não precisa de fato, que não precisa de fato de coisas para te preencher, porque você já tem tudo. Hoje nós somos esse povo consumista, que queremos coisas para preencher nosso vazio, que nunca consegue ser saciado. A presença de Deus nos sacia, nos alegra, nos enche de paz. Precisamos pensar sobre isso. Esse louvor que enche as igrejas e dá a ela uma dopamina, algo instantâneo, mas que não tem transformação nem duração, pode levar muitos ao inferno porque estão iludidos. O cristianismo então se resume nisso. Entram numa igreja, sentam no banco, ouvem uma canção, se emocionam, levantam a mão, ouvem uma mensagem humanista e vão para suas casas. Precisamos de despertamento. Comece hoje. Eu peço a você que se inscreva neste canal. Nós vamos tratar de assuntos sobre esse despertar espiritual que precisamos. E eu quero desafiar você, assim como o Senhor tem me despertado de uma maneira contínua, eu quero também compartilhar isso com vocês. Eu quero que você ore comigo. Se você de fato quer saltar, desse sistema, que a gente resume este evangelho nisso, em músicas, canções, e nada de transformações. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu peço neste momento que visite a vida de cada um que está me ouvindo e que entendeu e que está percebendo que o evangelho é muito mais isso, muito mais do que isso, o que a igreja tem apresentado, ou o nosso conceito de cristianismo hoje, que não tem testemunho, que não tem Deus, vida contigo. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que comece agora a acender, lá no fundo do coração, a tua chama, para que haja transformações, para que em breve tenhamos grupos de pessoas avivadas para a sua glória, chamas vivas neste mundo, comprometidas com o teu reino. Espírito Santo, sopra agora nesses corações. Começa, Pai, coloca nem que for uma pequena fagulha, para que comece esse processo de incendiamento pessoal. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, no meu canal não tem ninguém inscrito, seja o primeiro. Se tiver alguém, então seja o segundo, o terceiro, mas vamos caminhar, tá? Testificando que Jesus está vivo, está vivo e Ele é o Senhor. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.